Um ator totalmente esnobado pelo Oscar, nunca tendo recebido uma única indicação. Polêmicas, depressão e até comportamentos que beiram a loucura. Jim Carrey já disse em algumas entrevistas que seu plano nunca foi se juntar a Hollywood, mas sim destruí-la. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Barbosão aqui na área trazendo mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre a vida e carreira do cara que talvez seja o maior ator de todos os tempos, Jim Carrey. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Jim Carrey tem todas as habilidades que um ator precisa ter para se tornar um ator completo. Ele canta, toca instrumentos, faz imitações magníficas. Mas o principal, ele sabe muito bem como atuar em filmes de comédia com personagens marcantes e caricatos, contendo a sua própria assinatura, tanto em filmes dramáticos com personagens reais e depressivos. Jim Carrey é um verdadeiro showman. Mas será que ele tem todo o reconhecimento que ele merecia ter? Ou ele simplesmente se afastou dos holofotes? James Eugene, o Jim Carrey, nasceu no Canadá no dia 17 de janeiro de 1962. Sua mãe era uma dona de casa e seu pai um músico e contador. O ator conta que quando criança, ele gostava de fazer gracinhas pela casa para conseguir alegrar sua família. E foi assim que ele descobriu que queria ser um comediante. Eu estava sempre tentando fazer minha mãe rir, porque ela estava sempre doente ou deprimida. Muitos comediantes começam tentando curar suas famílias. É assim que você fica bom. Quando Jim tinha 14 anos, seu pai foi demitido do emprego. Nesse período, a família se afundou em uma grave pobreza e uma instabilidade emocional. Eles perderam a casa e Jim teve que ir morar em uma van junto com seus pais e seus 3 irmãos mais velhos. Além disso tudo, Jim precisou abandonar a escola para poder trabalhar como zelador em uma fábrica ao lado de seu pai e de seus irmãos para conseguirem ajudar nas despesas. Mas apesar disso tudo, Jim nunca deixou de admirar o seu pai. Ele o enxergava como um grande herói e a pessoa mais carismática do mundo, a quem ele sempre se inspirou. E em meio a tanta tristeza na vida, o ator sempre persistiu em ser um comediante. Ele dizia que usava sua dor como combustível para fazer a arte. Ele começou sua carreira fazendo shows de stand-up no Canadá, com bastante humor físico e muitas imitações. Na época ele tinha apenas 15 anos e sofria bastante rejeição pelo público e muitas vaias. Mas o ator nunca desistiu e continuou insistindo e insistindo até conseguir criar um repertório com mais de 100 imitações. Aos 19 anos ele se mudou para Los Angeles e foi recusado em muitos testes, incluindo para o seriado famoso de TV Saturday Night Live. Mas rapidamente ele conseguiu conquistar o seu espaço em um clube de comédia até ser descoberto por um comediante famoso. Naquela mesma época, ele conseguiu atuar em seus primeiros filmes, como Procura-se um Rapaz Virgem, de 1985. Entre os anos de 1990 a 1994, ele trabalhou em um programa de esquetes de comédia chamado In Living Color, onde ele ficou bastante conhecido por sua energia caótica e personagens bastante bizarros, o que acabou chamando a atenção de vários produtores de cinema de Hollywood. E isso tudo fez com que o ano de 1994 se tornasse o ano mais importante da carreira de Jim Carrey. Após anos de luta para entrar no mercado, ele finalmente conseguiu protagonizar filmes de sucesso como Ace Ventura, um detetive diferente, Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros e O Máscara, filmes que se tornaram grandes clássicos da comédia e da sessão da tarde e alavancaram Jim Carrey como um dos maiores astros daquela década.
E no ano seguinte ele ainda emplacou outros filmes de sucesso, como Ace Ventura 2 e o clássico Batman Forever, onde ele interpretou o vilão Charada, interpretando ao lado do ator Tommy Lee Jones. Inclusive, o trabalho dos dois gerou bastante polêmica e clima chato no set de filmagem. Tommy Lee Jones achava Jim Carrey bastante palhacento e não suportava a presença do ator nos bastidores, e vivia dizendo a Jim Carrey que achava ele extremamente chato, não gostava dele nem das gracinhas dele. Muitas pessoas afirmam que Tommy Lee Jones fazia tudo isso pois se sentia ofuscado pelo talento do ator. E nos anos seguintes, Jim Carrey quis dar um passo a mais na sua carreira, provando que além de ser um ator consagrado de filmes de comédia, ele também poderia ser versátil e se consagrar também como um ator de drama. Foi aí que ele atuou em filmes como O Show de Truman, de 1998, e O Mundo de Andy, de 1999, que conta a história de Andy Kaufman. E aqui nesse filme, Jim Carrey entregou uma atuação visceral. Ele se jogou de cabeça no método de atuação, vivendo como personagem durante 24 horas por dia, todos os dias, dentro e fora de set, causando bastidores caóticos e um climão terrível durante o set de filmagem. A produção até acreditava realmente que Jim Carrey poderia estar incorporado com o espírito de Andy Kaufman. O clima merda de tensão nos bastidores era tanto que durante as filmagens de uma cena de briga para o filme, o ex-lutador profissional Jerry Lawler, que atuava no filme, bateu no Jim Carrey de verdade, de tanta raiva que ele estava sentindo do ator por conta de tudo que ele estava fazendo nos bastidores. E Jim Carrey até precisou ser hospitalizado depois dessa situação. Mas apesar de tudo isso, as duas atuações de Jim Carrey nos dois últimos filmes citados aqui foram tão emblemáticas e viscerais que lhe renderam 2 prêmios no Globo de Ouro de melhor ator. E nos anos seguintes ele continuou atuando em filmes de comédia bastante conhecidos, como é o caso de Grinch, de 2000, onde ele traz um trabalho de corpo magnífico de dar inveja a qualquer ator. Inclusive, ele já contou em algumas entrevistas que o figurino do Grinch era extremamente desconfortável e dava claustrofobia e atacava a ansiedade dele. Inclusive, as lentes do Grinch também irritavam seus olhos. E temos também Eu Mesmo e Irene, que eu tenho para mim que essa é a melhor atuação da carreira de Jim Carrey. Nesse filme, ele interpreta um personagem que sofre de transtorno de personalidade múltipla. E para interpretar os dois personagens, Jim Carrey mudava instantaneamente de voz, corpo, postura, expressões faciais, sem nenhum tipo de corte de câmera, entregando uma atuação com bastante pitada de humor e drama. Eu realmente acho um absurdo ele não ter sido indicado ao Oscar por essa atuação, por mais que o filme seja de comédia, é louco o que ele faz nesse filme. Mas a partir daqui as coisas começam a mudar um pouco. No ano de 2004, Jim Carrey foi diagnosticado e veio a público contar que estava sofrendo de uma grave depressão. Ele descreveu o transtorno como um nível de desespero permanente. Mas talvez isso tudo pode ter acarretado na construção de personagem de uma das maiores atuações de toda a sua carreira. No filme de drama e romance, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Um dos filmes de romances mais tristes já feitos de todos os tempos. Aqui nesse filme, Jim Carrey nos entrega uma atuação crua, depressiva. Seus olhos entregam o vazio de alguém sem esperança. Uma atuação totalmente intimista e sem muitas expressões, bem diferente de todas aquelas caretas e trabalhos corporais que ele trazia em filmes de comédia. Após aqui, Jim Carrey até atuou em alguns bons filmes de comédia, mas preferiu procurar papéis mais dramáticos, mais frios.
e ele até conseguiu trabalhar em alguns filmes de sucesso com papéis fora da curva, mas quanto mais o tempo passava, mais o público ia percebendo a mudança no semblante do ator. Cada vez mais o público ia percebendo o quanto ele ia sumindo aos pouquinhos dos holofotes. Como que um dos atores mais importantes da década de 90 e do início da década de 2000 estava saindo tanto de cena. Será que a indústria queria apagá-lo? Em 2015 veio um outro baque na vida do ator, o falecimento da sua ex-namorada Catriona White. Os dois se relacionaram entre 2012 a 2015 em um namoro cheio de idas e vindas, mas cerca de um mês depois do último término, a jovem foi encontrada morta no seu apartamento. A causa da morte foi uma overdose causada por excesso de medicamentos. Em uma carta de despedida, a jovem até chegou a citar o seu último término com o ator. Esse fato abalou profundamente Jim Carrey, que depois dali entrou de vez em uma depressão profunda. E com o tempo, as pessoas foram percebendo algumas atitudes bizarras vindas do ator. No ano de 2017, durante o evento da New York Fashion Week, Jim Carrey deu algumas declarações bizarras enquanto era entrevistado no tapete vermelho. Disse na cara da repórter que nada daquilo fazia sentido e que ele só estava procurando alguma coisa inútil para fazer, então foi até lá. Ou então quando ele zombou e afirmou a existência de Illuminatis em uma entrevista de um talk show. Ou então, enquanto ele fazia um discurso no Globo de Ouro de 2016, fazendo uma crítica pesada sobre a cerimônia, ironizando a importância do prêmio. Será que Jim Carrey havia enlouquecido? Ou ele apenas era a única pessoa sã em meio a um monte de lunáticos? Eu acho que a resposta é simples. Ele simplesmente se cansou. Jim Carrey viu que os holofotes são uma mentira. Viu que fama e dinheiro não compram nada, muito menos felicidade. Viu a falsidade e a futilidade ligada à indústria. Do que adianta ser famoso? Ter dinheiro, ter status, ter prêmios? Jim Carrey desde pequeno sempre sonhou em estar no topo. Mas quando chegou, viu que aquilo era uma ilusão. Não importa se a academia o esnoba, não importa se ele nunca foi indicado ao Oscar. Ele não tá nem aí pra isso. Jim Carrey hoje em dia se diz estar melhor, mais feliz. Ele pinta, faz meditação para cuidar da mente, da alma. Seus últimos trabalhos como ator têm sido como vilão nos filmes do Sonic, conquistando uma legião de fãs da nova geração. Mas sempre que olhamos para ele, sempre fica a pergunta: qual o verdadeiro preço da fama?